O tema da pregação hoje é o julgamento que agrada a Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 6, verso 37. Diz assim a palavra de Deus: Não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, perdoai e sereis perdoados, dai e vos será dado, recebereis uma boa medida, cheia, generosa e transbordante, pois sereis medidos com a mesma medida com que medis. E lhes contou também uma parábola: por acaso um cego pode guiar outro cego? Ambos não cairão em um buraco? O discípulo não está acima do seu mestre, mas todo que for bem instruído será como seu mestre. Por que vês o cisco no olho do teu irmão, e não reparas na trave que está no teu próprio olho? Como podes dizer a teu irmão: Irmão, deixa-me tirar o cisco que está no teu olho, e não enxergas a trave que está no teu? Esse versículo, principalmente aqui o versículo 37, é um dos versículos mais mal interpretados pelas pessoas e até por muitos crentes. Muitas pessoas, elas vivem no adultério, e aí você diz para ela: olha, segundo a palavra de Deus, isso é pecado, você não pode trair a sua esposa. Aí o que as pessoas dizem? Não julgueis. Quem é você para me julgar? Mas isso não está apenas entre os ímpios. Muitos crentes também usam o não julgueis de forma errada. Por exemplo, às vezes o camarada, a pessoa está numa falsa igreja, ouvindo um falso pastor, aprendendo falsas doutrinas. Aí você, diante disso, você diz para ela: olha, essa igreja, esse pastor, todos são falsos. Essa doutrina é herética. Essa doutrina afronta a doutrina de Cristo. E aí o que a pessoa responde para nós? Né? Às vezes ela não tem argumentos para responder, aí ela diz: não julgueis. Quem é você para me julgar? Né? Quem é você para me julgar? Infelizmente isso se tornou algo muito comum nos nossos dias. Mas isso não é o que a palavra de Deus nos ensina. A palavra de Deus nos ensina que nós, cristãos, na verdade, devemos julgar todas as coisas. 1 Coríntios capítulo 2, verso 15 vai dizer: mas o homem espiritual julga todas as coisas. João capítulo 7, verso 24 vai dizer: não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 21 também diz: julgai todas as coisas e retende o que é bom. Aliás, nós passamos o tempo todo fazendo julgamentos. Nós julgamos se aquela rua é segura de entrar com o carro à noite. Se eu entrar naquele bairro, será que é seguro? Eu levar minha família naquele local, naquela festa. Se eu for morar naquela cidade, naquele bairro, toda hora estamos fazendo julgamentos. Nós julgamos as pessoas ao qual nós iremos contar um segredo. Você não conta o segredo para qualquer pessoa, você faz um julgamento, você analisa, você examina: será que eu posso abrir o meu coração para essa pessoa? Então, a todo momento, nós fazemos julgamentos. O apóstolo Paulo, ao orientar a sua igreja na ceia do Senhor, ele diz: examinai, pois, o homem a si mesmo. Ou seja, faça um julgamento próprio. Examine a si mesmo, julgue a si mesmo, se você de fato está na condição de tomar a ceia. Então nós fazemos julgamentos a todo momento. O que então Jesus está querendo dizer ao ensinar: não julgueis para que não sejam julgados? Jesus aqui está ensinando pelo menos 3 coisas. E a primeira delas: não seja rápido no seu julgamento. O verbo julgar aqui vem de um vocabulário jurídico. É como um juiz que está com um martelo na mão, está ali batendo na mesa e declarando alguém como culpado. Tem esse vocabulário jurídico. É como se Jesus dissesse: não julgue finalmente as pessoas, não condene as pessoas precipitadamente, vá devagar no seu julgamento, tenha misericórdia, pois nós de fato somos muito rápidos para julgar e condenar as pessoas. Por exemplo, você fica sabendo de uma notícia, de um boato, o que fazemos? Logo queremos julgar, logo queremos condenar, sem dar direito de defesa, sem ouvir a pessoa que está sendo acusada, a pessoa que está sendo falada. Nós somos rápidos nesses julgamentos.
Você se lembra quando o pastor Paulo Júnior, ele nas redes sociais, deu o seu depoimento, dizendo que estava arrependido e de que ele havia agido de forma errada com a igreja, e aí, passou alguns minutos, a internet foi bombardeada de comentários e de julgamentos, né? Muitos já começaram a dizer, olha, ele traiu a esposa, olha, ele fez isso, ele fez aquilo, e é um monte de julgamento, e tudo para quê? Para conseguir views, para conseguir, né, engajamento, usando o nome de alguém, e as pessoas com isso não sabem que irão trazer juízo para si. É isso que nós iremos ver aqui também. Já há pessoas que não são rápidas, né, em fazer julgamentos, e essas são sábias. Há pessoas que têm um senso maior de justiça. Ela primeiro ouve a história, aguarda um pouco, né, espera ouvir o outro lado, a pessoa que está sendo acusada, a defesa da pessoa, para então emitir uma opinião ou um julgamento. E se a coisa for grave, essa pessoa que é sábia, ela chama alguém mais experiente, alguém mais sábio do que ela, para o orientar. Ela já não sai dando o seu veredito, já não sai dando a sua opinião, ela age com misericórdia, ela vai devagar, né? Ela conduz melhor a situação. Talvez você já tenha vivido, né, nessa situação. Talvez você já tenha sido julgado e condenado sem direito de defesa. As pessoas começaram a falar de você e você nem ficou sabendo. E eles bateram o martelo, olha, fulano está errado, fulano é mau caráter, fulano fez tudo de errado, roubou, fulano matou, fulano mentiu, e você nem fica sabendo, né? Às vezes acontece isso nas empresas, né? Cria uma calúnia de você na empresa, você nem fica sabendo, daqui a pouco está o RH te chamando, né? E aí você vai saber só depois de um ano, depois de alguém que lá de dentro acaba abrindo o bico e falando, né? Às vezes nós passamos por essa injustiça, somos julgados, somos condenados, sem que as pessoas ouçam a nossa versão. Mas também, eu e você podemos estar do outro lado dessa história, podemos ser o carrasco da história. E talvez você não se lembre, talvez você se lembre quando você foi injustiçado, quando julgaram você sem lhe dar direito de resposta. Mas talvez você foi o carrasco e aí você não lembra. Porque a tendência nossa é sempre lembrar que somos vítimas, mas somos difíceis de lembrar quando somos o carrasco, quando somos o acusador, quando somos aquele que julga de forma injusta. Mas possivelmente você já tenha agido assim. Também tenha julgado e condenado uma pessoa sem ao menos ouvi-la, sem lhe dar o direito de defesa. Então é isso que Jesus está alertando aqui. Ele está dizendo, ó, não julgueis para que vocês não sejam julgados. Não condeneis para que vocês não sejam condenados. Não julguem tão rápido, pois com o critério com que vocês julgarem, com a medida que vocês tiverem medido, vos medirão também. Seja cauteloso, tenha misericórdia. O versículo-chave para entendermos esse não julgueis de Jesus está ali no verso 36, né? O verso anterior do não julgueis. Sede misericordiosos como vosso Pai é misericordioso. Então o nosso julgamento, ele deve vir sempre acompanhado de misericórdia e generosidade. É isso aqui que Jesus está ensinando. Ele não está condenando todo tipo de julgamento, mas assim ele está condenando um julgamento que não vem acompanhado de misericórdia, um julgamento rápido, um julgamento sem pensar, né? Eu acabei de ouvir a notícia sobre o irmão e eu já estou lá, o irmão é isso mesmo, eu já desconfiava do irmão, eu sabia que uma hora ou outra ele ia cair. Então é isso que Jesus está condenando. No verso 38, na parte A, Jesus diz, dai e vos será dado, recebereis uma boa medida, cheia, generosa e transbordante. Jesus aqui não está falando de dinheiro, Jesus aqui está falando de ser generoso no nosso julgamento. É como, o que Jesus está querendo dizer aqui? É mais ou menos isso, ó. Às vezes você vai lá comprar um saquinho de pipoca, né? Aí o que acontece? Aí o vendedor de pipoca, o pipoqueiro, ele é generoso. O que ele faz? Ele dá uma balançada no saquinho de pipoca, ele dá uma apertada ali, né? Aí depois ele joga um queijinho, dá mais uma apertada, deixa ali transbordando o saquinho de pipoca. Então é mais ou menos isso que Jesus está dizendo. Seja generoso no seu julgamento, seja misericordioso, né? Dá uma apertada aí, cabe mais misericórdia,
cabe mais generosidade. É como também quando nós vamos tomar um caldo de cana, né? Eu gosto muito de caldo de cana. Quando eu trabalhava de uva, eu tomava todo dia. Parava lá para tomar um caldo de cana. E aí você vai no caldo de cana, eu só ia no que dava o chorinho, né? Aí ele vai lá e dá um chorinho. Não sei se aqui em Cruzeiro faz isso, mas lá em Lorena e Guará era assim. Você tomava o caldo de cana, aí ele falava que vai o chorinho e enchia o seu copo novamente, né? Então, é isso que Jesus está querendo dizer. Seja generoso no seu julgamento. Não seja rápido em julgar as pessoas. Na parte B do verso 38, Jesus ele diz: pois sereis medidos com a mesma medida com que medis. Jesus aqui então está falando de proporção e critério. Ou seja, na maneira que vocês julgarem, vocês serão julgados. E com a medida, com a proporção em que vocês julgarem, vocês também serão medidos. Vocês serão medidos. Em outras palavras, Jesus está dizendo: se você é uma pessoa que age de forma injusta, ou que rapidamente condena o próximo, esteja preparado para as consequências. Esteja preparado para as consequências. Qual vai ser a consequência? Deus vai te corrigir na mesma medida, na mesma proporção, no mesmo critério que você agiu com o seu próximo. Deus vai lhe corrigir do mesmo tipo de pecado muitas vezes. E sabe por quê? Para nós aprendermos a lição. Para nós não continuarmos pecando nesse tipo de julgamento, nesse julgamento precipitado. Deus, aliás, muitas vezes Ele faz isso. Ele nos corrige no nosso próprio pecado. Naquilo que falhamos com as pessoas, lá na frente, Ele se utiliza do mesmo método conosco. Isso aconteceu no Antigo Testamento, na história de Jacó. Todos lembram de Jacó, que tinha um irmão gêmeo, Esaú. E Jacó, ele queria muito a primogenitura, a bênção do pai. E o que Jacó fez? Jacó enganou o seu pai. Ele aproveitou da cegueira do seu pai Isaque, e ele se passou pelo irmão Esaú, e recebeu a bênção, a primogenitura do seu pai. Jacó começou arquitetando um plano para roubar a bênção da primogenitura de seu irmão Esaú. E como que ele fez isso? O seu irmão Esaú saiu para caçar, e aí voltou sem caçar nada, estava morrendo de fome. E aí o que Jacó fez? Ele preparou um prato de lentilha e fez a proposta: ô Esaú, se você comer esse prato de lentilha, eu vou poupar a sua vida, mas é o seguinte, eu quero a primogenitura, eu quero a bênção do pai. E aí Esaú, ele pegou, desprezou a primogenitura e disse: já que eu vou morrer mesmo, a primogenitura para mim não vai servir de nada, então dá esse prato de lentilha aí. E comeu. E com isso Jacó estava ali tentando roubar a primogenitura. Lá na frente o que aconteceu? Jacó mais uma vez agiu com desonestidade, aproveitou ali o defeito da visão do seu pai. Seu pai estava nas trevas da cegueira. E aí o que Jacó fez? Ele chegou diante do pai, o pai foi ali para dar a bênção, e o que aconteceu? Isaque ia dar a bênção para Esaú. Esaú era peludo, e aí Isaque colocou pelo de animais nos braços, e chegou perto do pai. O pai passou a mão, pensou que era Esaú, e aí deu a bênção para o filho Jacó. Enganou o pai, enganou o irmão. Ele agiu de desonestidade, né? Aproveitou da cegueira do pai e recebeu a bênção da primogenitura. O pai o abençoou. Jacó então cometeu um grave pecado. Foi desonesto, foi injusto. Ele roubou a bênção do Senhor. E como foi que Deus disciplinou Jacó? Vejamos alguns paralelos. O pecado se deu com dois irmãos trocados, não foi? Ele se passou por Esaú, pelo irmão gêmeo. Jacó se passou por Esaú. Como que o castigo veio? O castigo veio através do seu tio Labão. Jacó foge da casa do pai, vai morar lá com o tio Labão, e lá ele quer casar com uma das filhas do tio. E aí o que aconteceu? Houve uma troca. Jacó trabalhou 7 anos por Raquel, filha de Labão, e aí o que aconteceu? No dia da noite de núpcias, Labão, ele deu a Lia, a mais velha. Jacó foi enganado pelo sogro. Jacó enganou o pai, enganou o irmão, e agora está sendo enganado pelo tio. Deus está punindo a maldade de Jacó.
Jacó enganou seu pai nas trevas da cegueira. Jacó foi enganado nas trevas da noite. Ele recebeu de noite, na tenda, na noite de núpcias, no escuro, Lia, e ele pensou que era Raquel, se deitou com Lia. E aí, ele foi ali enganado. Deus utilizou do mesmo pecado, se utilizou das trevas. Em terceiro, e por fim aqui, o pecado envolvia primogenitura. Labão disse que na casa dele não acontecia da mais nova casar sem que a mais velha, a primogênita, casasse primeiro. E Jacó não queria tanto a primogenitura. Então, Deus, para exortar Jacó e ensinar Jacó do seu pecado, ele disse, então tá, você vai ficar com a mais feinha, vai ficar com Lia também, a primogênita. Trabalhou nessa área também. Então veja como Deus nos disciplina na mesma categoria de pecado, para que a gente aprenda a lição. Deus não nos disciplina sem aproveitamento. Ele nos disciplina sempre mostrando uma lição. Então eu e você devemos ter cuidado nos nossos julgamentos. É isso que Jesus está dizendo, da maneira que você julga, da maneira que você condena, da maneira que você avalia, você também vai ser avaliado por Deus. Deus, Ele vai te disciplinar se você agir de maneira injusta, porque Ele é o nosso Pai. E se nós somos os filhos de Deus, nós não somos bastardos. E Deus, sendo nosso Pai, Ele disciplina os seus filhos. Ele disciplina porque Ele ama. Então não tenha dúvida. Saiba que se existem áreas na sua vida onde você está quebrando a lei de Deus, pode ter certeza, mais cedo ou mais tarde, Deus vai puxar a sua orelha. Deus vai disciplinar esse seu pecado. Então, corrija hoje, se arrependa hoje, acerte aquilo que tem que ser acertado. Não tenha dúvida, se você é filho de Deus, Deus vai te disciplinar. Você se lembra de Davi, a história de Davi? Davi arruinou a família do soldado Urias com morte. Matou Urias e tomou a mulher dele. E Deus fez o mesmo com a família de Davi. Você se lembra da história? O profeta Natã, usado por Deus, chega diante de Davi e conta uma história. Olha, rei Davi, está tendo um caso de injustiça no nosso meio. Um homem muito rico tinha várias cordeirinhas. E aí, num dia, ele quis fazer um churrasco. E ao invés de ele usar das suas várias cordeirinhas, ele foi lá e catou a cordeirinha do mero homem pobre, que tinha apenas uma cordeirinha. Agiu sem misericórdia. Foi lá e catou a cordeirinha dele e fez o churrasco. O que nós devemos fazer com este homem, rei Davi? Olha o julgamento do rei Davi, lá em 2 Samuel capítulo 12. Então o furor de Davi se acendeu, sobremodo contra aquele homem, e disse a Natã, tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve morrer. Olha aqui, ele foi rápido para fazer o julgamento, e é um julgamento injusto. E pela cordeira pagará 4 vezes, porquanto fez tal causa, e não teve misericórdia. E aí o profeta Natã vira o dedo para ele e diz, você é o homem. Você é esse homem que agiu sem misericórdia. E ele estava agindo novamente sem misericórdia diante desse julgamento. Por quê? Porque a lei dizia que se alguém roubar uma cordeirinha, essa pessoa deveria apenas devolver 4 vezes mais. Aí Davi acrescentou, ele extrapolou a lei, ele criou a sua própria lei, diz, não, esse homem tem que morrer também. Não só restituir, ele tem que morrer. Ele agiu de uma forma sem misericórdia com aquela pessoa da história, e Deus então vai agir sem misericórdia com Davi. Deus puniu Davi da mesma forma. Davi pediu a morte. Ele agiu sem misericórdia. Ele, na verdade, matou Urias. Ele se excedeu no seu julgamento. E o que Deus fez? Deus disciplinou Davi. Como que ele disciplinou? Por Davi não ter misericórdia de Urias, Deus não teve misericórdia de Davi. A lei diz que se você tomar o cordeiro de alguém, você deve restituir 4 vezes mais. Então a sentença dada a Davi foi, já que você matou Urias, já que você agiu sem misericórdia, você usou a espada, então a espada, essa mesma espada, nunca mais sairá da sua casa. 4 filhos seus irão morrer. Se você analisar a história de Davi, 4 filhos deles morreram. Não era isso que dizia a lei das cordeiras? Se você for injusto,
Você deveria devolver 4. Morreu o bebê de Batseba, morreu seu filho Aminon, Absalão e Adonias. Deus agiu conforme a misericórdia que Davi usava. Então, se você julga precipitadamente, se você está acostumado a ouvir as coisas e já sair logo julgando e condenando sem nenhuma misericórdia, saiba que Deus vai agir da mesma forma com você. E qual que é o melhor caminho nesse assunto? O que fazer para não cairmos nesse tipo de pecado? É agirmos com julgamentos cheios de misericórdia, cheios de generosidade. Tiago capítulo 2, verso 13 vai dizer: porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Então, nesse assunto de julgar, nós devemos sempre agir com misericórdia. Quando chegar um boato diante de nós, que envolve outra pessoa, tenha calma. Não passe para frente o boato. Segura a tua língua. Segura os dedos nas redes sociais. Você vê uma notícia lá na rede social, aí já sai criticando, já sai comentando. Você nem ouviu a pessoa respondendo as acusações, e já está lá brigando na internet, já está falando mal. E se a coisa for grave, converse com outra pessoa. Você, por exemplo, muitas vezes ouve uma história, alguém vem e conta para você: olha, eu fui injustiçado, isso aconteceu comigo, fulano agiu assim, assim, assado. Aí às vezes você fica no coração, nossa, eu acho que essa pessoa foi injustiçada mesmo. Tudo traz a evidência de que ela está sendo injustiçada. Aí você chama outra pessoa que está sendo acusada para conversar, aí ela conta a história e é totalmente contrária. Aí é essa pessoa que está sendo acusada que às vezes é a inocente. Então nós devemos tomar cuidado, para nós não sairmos já dando o julgamento. Uma vez, um vendedor de queijo foi acusado em sua cidade, uma pequena cidade, de estar roubando as pessoas, de estar vendendo 1 quilo de queijo por 800. E ele foi acusado por um padeiro. O padeiro foi lá na delegacia e disse: olha, o vendedor de queijo está enganando todo mundo na cidade, ele está vendendo o queijo dizendo que é 1 quilo, mas na verdade ele entrega 800 gramas. Aí o policial foi lá, o delegado, chamou ele, conversou, foi ver, ele mediu, lá é verdade, tinha 800 gramas, não tinha 1 quilo na balança, e perguntou: por que você está fazendo isso? Aí o vendedor de queijo disse: olha, o delegado, é o seguinte, na verdade eu não tenho balança em casa. Mas como é que você vende então 800 gramas? Não, é porque eu faço o seguinte, por não ter essas balanças novas eletrônicas, eu tenho aquelas balanças antiguinhas lá que você coloca, compensa o peso, Você coloca de um lado um peso ali que refere-se a 1 quilo, e aí do outro lado eu coloco o meu queijo. Só que eu não tenho o peso de ferro lá, de aço, aquelas bolas de ferro. Eu vou na padaria e compro 2 pães de 500 gramas, que equivale a 1 quilo. E aí eu coloco lá na balança e comparo com o meu queijo, então eu sei que tem 1 quilo. Aí no final, quem que estava sendo desonesto? Era o padeiro que fez a acusação. Nós não podemos ser rápidos nos nossos julgamentos, precisamos ouvir todas as partes. Somos muito suscetíveis a fazer injustiça. Se nós não ouvirmos os 2 lados e julgarmos rapidamente, nós não agiremos com justiça e nem com sabedoria. Nós devemos, pelo contrário, ouvir todos os lados para depois fazermos o julgamento. E esse julgamento sempre deve vir acompanhado de misericórdia, porque foi isso que Jesus ensinou, Bem-aventurado os misericordiosos, porque é esses que alcançarão misericórdia. Um dia nós estaremos diante do tribunal de Cristo. Tem pessoas que acham que agora eu estou salvo, eu não vou passar por tribunal algum. Não, o crente salvo, ele vai passar por um tribunal. Nós não iremos passar por o grande tribunal do trono branco, que é para juízo. Esse tribunal nós não iremos passar. Mas o cristão que foi salvo, ele vai passar pelo tribunal de Cristo para respondermos segundo o bem e o mal que nós fizemos. Nós teremos galardão ou seremos açoitados. Jesus disse isso, que nós um dia, todo mundo há de comparecer diante do tribunal de Cristo para prestar conta do bem e do mal que nós fizemos. E muitos ali serão envergonhados. Por quê? Porque agiram com injustiça.
agiram de forma errada, não obedeceram os mandamentos. Nós teremos um julgamento sobre nós no futuro. Diante dos dons que recebemos de Deus, nós iremos prestar contas. Jesus disse isso na parábola dos talentos, né? A um foi lhe dado 100, outro 50, outro um valor menor, mas todos serão cobrados. Um dia o reto juiz vai nos cobrar. Então nós precisamos agir de misericórdia, porque um dia virá um julgamento sobre nós. E se você não for misericordioso aqui nessa terra, no grande dia você vai ser envergonhado, você também não terá misericórdia de Deus. Esse princípio está também na oração do Pai Nosso. Não é assim que Jesus nos ensinou? Perdoa, ó Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem tem nos ofendido, não é isso? Da forma que nós perdoamos, seremos perdoados. Então, quando você ouvir que alguém está sendo acusado, trate-o como inocente, até que se prove o contrário. Aliás, eu e você gostaríamos de ser tratados assim, com misericórdia. Por exemplo, se amanhã surgisse um boato falso a respeito da sua pessoa, você iria agradecer a Deus por pessoas que sejam misericordiosas, de pessoas que não passaram essa informação, esse boato para frente, né, antes de ouvir a sua versão. Tenho certeza que você iria ser grato à pessoa e agradecido a Deus por aquela pessoa, de não ter levado aquela mensagem à frente. Então, se você quer que as pessoas tratam você assim, né, trate as pessoas dessa forma também. Devemos, então, ser caridosos nos nossos julgamentos, generosos, né, tratar com generosidade. Então, esse é o primeiro princípio desse texto. A primeira lição, né, que podemos tirar desse julgamento. Em segundo lugar, não julgue com hipocrisia. Lá no verso 41 vai dizer: por que vês o cisco no olho do teu irmão e não reparas na trave que está no teu próprio olho? Como podes dizer a teu irmão: irmão, deixa-me tirar o cisco que está no teu olho, e não enxergas a trave que está no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então enxergarás bem para tirar o cisco no olho do teu irmão. E o que é ser hipócrita? É ser uma pessoa falsa, é uma pessoa de duas faces. E aqui Jesus ele usa, né, o símbolo de um cisco no olho, que seria como uma ferpa, né, um pedacinho de madeira, bem pequeno no seu olho, que irrita, né, arranha, um pedacinho de madeira. E aí ele faz um contraposto com a trave. Você está querendo tirar o cisco do olho do irmão, um pedacinho de madeira pequenininho, e não consegue enxergar que tem uma viga, né, uma viga de madeira, que é usada para construir telhados, uma viga gigantesca no teu olho. Hipócrita, como que você vai tirar o cisco do irmão, se tem uma trave atrapalhando a sua visão? Primeiro, tira essa trave, você vai enxergar melhor, então você vai conseguir tirar o cisco. Você está sendo hipócrita, você está querendo agir com julgamento diante dessa pessoa, sendo que o seu pecado é maior do que o dela. Você é ladrão, aí você diz para o outro fulano: não roube. Você é hipócrita. O cara, ele é um assaltante de banco, aí o camarada foi lá e roubou sardinha no mercado, aí ele repreende: não pode roubar sardinha não. Mas ele é um ladrão de banco, ele é um hipócrita, né? Tem uma trave no olho dele, ele não consegue enxergar. Então Jesus está falando do absurdo que é você ficar olhando no cisco do olho do teu irmão e não repara na tora, na viga, no pedaço de madeira gigantesco no teu olho. Então, antes de você querer tirar o cisco do outro, primeiro retira a viga do teu olho, porque isso se chama hipocrisia. Eu tentar tirar o cisco do meu irmão, sendo que eu tenho uma trave no meu olho. E não é isso que as pessoas fazem com o não julgueis? O não julgueis, essa frase por si só, ela já é um julgamento. Não julgueis para que não seja julgado, né? Não julguei, não me julgue, em hipótese alguma, não me julgue, ninguém pode julgar ninguém. Isso já é uma afirmação, isso já é um julgamento. Se você levasse até os fins esse argumento e essa frase, então você deveria ficar quieto, porque senão você está julgando aquele que julga. Então você deveria ficar quieto, você deveria, né, não abrir o bico. Você reparou aqui que nós, ou você repara, né, que nós somos muito tolerantes e caridosos com os nossos próprios pecados? Nós às vezes damos desculpa, né? Às vezes nem chamamos de pecado, né? É apenas uma falhinha, não é pecado. Agora, quando a pessoa
ela comete o pecado, aí não, aí é pecado mesmo. Aí somos rigorosos. Por exemplo, quando o irmão não faz algo, é porque ele é preguiçoso. Quando eu faço, é porque eu sou muito ocupado. Quando o outro fala, é porque ele é encrenqueiro. E quando eu falo, é porque eu sou franco. Quando o outro não cumprimenta, é porque ele é convencido, ele é arrogante. Mas quando eu cumprimento, é porque foi apenas uma distração. Quando o outro fala de si mesmo, é porque ele é egoísta, ele quer se aparecer. Mas quando eu falo de mim mesmo, é porque eu quero desabafar. Quando o outro se esforça para ser agradável, é porque tem segundas intenções. Mas quando eu me esforço, é porque eu sou gentil. Quando o outro progride na vida, é porque é oportunista, deve estar roubando alguma coisa. Quando eu prodigo, é porque é fruto do meu trabalho. Quando o outro leva muito tempo para fazer algo, ele é lento, ele é lerdo. Mas quando eu demoro, é porque eu sou cuidadoso, sou perfeccionista. Quando o outro agrada o chefe, é porque é bajulador, é puxa-saco. Mas quando eu agrado o chefe, é porque eu sou proativo. Então nós agimos dessa forma. Quando o outro age com firmeza, é ditador. Mas quando eu ajo com firmeza, eu sou um líder. Então nós somos rápidos para ver pecado na vida das pessoas, mas não enxergamos o pecado em nós. E Jesus está condenando isso. A nossa tendência é ficar vendo sempre o cisco no olho dos outros e ignorar os nossos próprios olhos. Somos tolerantes com os nossos pecados, mas extremamente exigentes com o pecado dos outros. Tem pessoa que ela é exigente com tudo e com todo mundo. É exigente demais. Exigente demais. E eu vou dizer para você, se a gente chega nesse ponto, a gente se torna uma pessoa chata. As pessoas não gostam de ficar do lado de pessoas que ficam exigindo demais, que nada está bom, né? Que fica procurando pelo em ovo, como diz o ditado. Nada está bom, sempre arruma um problema, sempre vê um erro na vida da pessoa. Eu já vi pessoas que elas nunca abrem a boca para falar bem do outro. Elas nunca falam algo produtivo, algo interessante, algo que vai trazer edificação. Toda vez que ela abre a boca é para falar mal de alguém. Ela senta numa roda, ela abre a boca para falar. Se ela não falar mal de alguém, ela não tem papo, ela fica quieta. Ela não tem outra conversa. A conversa dela é falar: olha, está vendo o que o prefeito fez? Olha, está vendo o que o fulano fez? Olha, está vendo aquele irmãozinho da igreja? Está vendo aquele pastor? Está vendo o vereador? Ela vive o dia inteiro falando mal dos outros. Né? E é isso que Cristo está reprovando. Cristo está condenando aqui também aquelas pessoas, né, então, que são excessivamente críticas, que vivem procurando pecado no outro. Alguns crentes usam inclusive isso como autodefesa. Ela peca, ela xinga alguém, mas aí ela não admite, né, que pecou, que falou mal, que xingou. Ela diz: não, mas você não viu o que o fulano fez. O fulano lá é terrível. Ela não admite o seu pecado. Ela vê o pecado no outro, mas ela não admite o seu. Na verdade, nós deveríamos inverter essa perspectiva. Nós deveríamos ser duros e exigentes com os nossos próprios pecados e sermos tolerantes e pacientes com o pecado dos outros, porque quem somos nós para ficar exigindo perfeição das pessoas? Nós já estamos num nível tão alto assim de santidade, estamos já parecendo com Cristo para ficar exigindo perfeição das pessoas? Quem somos nós? A Bíblia diz que o amor verdadeiro tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então nós devemos ser caridosos, nós devemos ser amorosos, nós devemos ser pacientes com as falhas dos nossos irmãos. Aliás, o texto aqui, Jesus está se referindo aos irmãos. Ele fala muito aqui entre vocês, entre os irmãos. Isso torna ainda mais pesado o mandamento para nós. Porque é no relacionamento entre irmãos, entre os da família da fé, que temos essa tendência, né, de ficar vendo o defeito na vida do irmão, do fulano. Olha, aquele irmão lá é assim, deveria melhorar. O irmão deveria fazer isso. E a gente é extremamente lento para enxergar os nossos pecados, né? Então não seja um hipócrita. Cuide dos seus pecados primeiro. Leve diante do Senhor. Faça como Davi no Salmo 139. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Nós devemos ser exigentes conosco, não com as pessoas. O verso 39 e 40, Jesus aqui ele expõe a cegueira espiritual dos escribas e fariseus. Lá diz assim: e lhes contou também uma parábola,
Por acaso um cego pode guiar outro cego? Ambos não cairão em um buraco? O discípulo não está acima do seu mestre, mas todo o que for bem instruído será como seu mestre. Ou seja, Jesus estava dizendo, se vocês seguirem a interpretação errada dos escribas e fariseus a respeito do julgamento ou de qualquer outra coisa, vocês irão cair no buraco junto com eles, vocês irão para a morte. Seguir falsa doutrina é caminho de morte. Era isso que Jesus estava dizendo. Jesus estava dizendo, eles são hipócritas. O julgamento deles é injusto. O julgamento dos escribas e fariseus é sem misericórdia. O julgamento dos escribas e fariseus é diabólico. Eles chegaram ao ponto de dizer que Jesus trabalhava para Beelzebu. Jesus estava expulsando os demônios. Ele estava dizendo, você trabalha para Beelzebu. Você faz isso por meio de Beelzebu. O julgamento dos escribas e fariseus era totalmente injusto, diabólico, hipócrita. Eles exigiam que as pessoas vivessem debaixo da lei, seguissem toda a lei de Moisés, mas eles mesmos não seguiam, eles eram hipócritas. E aí Jesus lança essa parábola para dizer para eles, olha, não andem segundo a interpretação dos escribas e fariseus, cuidado com o fermento dos escribas e fariseus, vai levar vocês à morte. E em terceiro lugar, julgue segundo a reta justiça. A parte B do verso 42 vai dizer, hipócrita, tira a primeira trave do teu olho, e então chegarás bem, para quê? Só para parar de usar óculos? Não. Para tirar o cisco no olho do teu irmão. Enxergue bem, faça a lição, reconheça que você é um pecador. Aliás, se você reconhecer que é um pecador, você vai agir com misericórdia com o outro pecador. Agora, se você se reconhece bom, cumpridor da lei como os escribas e fariseus, você jamais vai agir de misericórdia com o outro. Mas quando você entende que você é um pobre pecador, que você tem as mesmas condições de ser como aquela pessoa, por conta do DNA de Adão que corre nas suas veias, aí você vai entender um pouco o outro e vai agir com misericórdia. Agora, se você não se vê pecador, você nunca vai ter misericórdia pelas pessoas. Você nunca vai se ver no lugar da outra pessoa. Fulano traiu a esposa, você nunca vai se sentir na posição do outro, tá? Eu nunca, jamais. Eu caí nesse pecado aí, jamais. Eu sou bom, sou autossuficiente, né? Então, por isso que nós precisamos enxergar a nossa podridão primeiro, que somos pecadores, que temos uma trave no nosso olho, para então agirmos da maneira correta, com misericórdia, julgando segundo a reta justiça. O que o texto está dizendo, então, após tirar a trave do olho, tire o cisco do olho do irmão, ou seja, julgue. Portanto, nós devemos sim fazer julgamentos, mas esses julgamentos devem ser cheios de generosidade, cheios de misericórdia, sem hipocrisia, sem injustiça, mas segundo a reta justiça. João 7,24 vai dizer, não julgueis segundo a aparência, e sim julgai segundo a reta justiça. E o que é julgar segundo a reta justiça? É julgar segundo a vontade de Deus, revelada em sua palavra. É julgar de acordo com os mandamentos do Senhor. Eu não posso julgar alguém segundo critérios humanos, segundo o mundo, segundo os critérios do mundo, segundo o que dá na minha cabeça. Aconteceu isso. E aí você não consulta a palavra de Deus, você acha, né? Eu acho que o correto é fazer isso. Baseado em quê? Baseado na minha mente, no meu coração, corrupto e desesperadamente enganoso. É nisso, eu acho. Quando a pessoa vem falar para mim assim, algo sobre a Bíblia, eu acho, eu já fecho o meu ouvido para essa pessoa. Porque o que eu acho, o que você acha, não importa. O que importa é o que a Bíblia diz, é o que Deus diz em sua palavra. Então nós devemos julgar segundo a reta justiça, é julgar segundo a palavra de Deus, segundo os mandamentos de Deus. Não, mas a minha mãe sempre fez assim, ensinou assim meu filho, ensinou assim os netos, e sempre deu certo. Se está contra a palavra de Deus, não está de acordo com a palavra de Deus, você deve rejeitar. Você deve rejeitar. Porque a verdade é o que está na palavra de Deus. Tudo aquilo que é contrário ao que está na palavra de Deus é mentira. Fazer isso, né, você agir com justiça própria,
julgando algo segundo a filosofia desse mundo, segundo os pensamentos desse mundo, os coaches desse mundo, segundo o seu pensamento, a sua criação, segundo aquilo que dá na sua cabeça, isso é arrogância, isso é soberba, Deus odeia isso. Isso é como você querer se assentar no trono de Deus e começar agora a criar leis e julgar as pessoas, julgar segundo o seu e o meu coração corrupto e enganoso. Tiago 4,12 vai tratar sobre isso. Lá diz assim: um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e aquele que faz perecer. Tu, porém, quem és que julga o próximo? Tiago aqui, ele está querendo dizer para nós que nós devemos julgar não segundo os nossos pensamentos e desejos, mas segundo o reto juiz, segundo o legislador. Há uma lei universal, imutável, a lei de Deus. Todo julgamento deve ser baseado na lei de Deus. Ele é o legislador, é Ele que cria as regras, é Ele que faz o julgamento. Então, quando eu abro a boca para falar: ó, fulano, você está errado, eu não posso dizer que ele está errado segundo o meu pensamento, segundo a minha visão de mundo. Não, tem que ser segundo a palavra de Deus. Se o meu julgamento não está de acordo com a palavra de Deus, então o meu julgamento é falso, o meu julgamento é hipócrita, o meu julgamento é maligno, o meu julgamento é pecaminoso. Olha o que Jesus diz lá em João 8:15: não julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. Jesus está julgando ou não? Ele julga ou não julga? Não julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. Ele está falando que ele não julga. Mas agora ele vai dizer: mas se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, porém eu e aquele que me enviou. Ora, Jesus está julgando ou não está julgando? O que Jesus está dizendo aqui? Vocês julgam segundo a carne, eu não julgo segundo a carne. Eu não julgo como homem, mas eu julgo como Deus, porque eu sou Deus, né? Jesus dizendo, Ele é Deus. Ele é Deus assim como o Pai é Deus. Então o julgamento de Jesus não é baseado na sua humanidade. O julgamento de Jesus é baseado na sua divindade. Ele julga conforme o Pai. Ele e o Pai são um. Portanto, não podemos de modo algum fazermos julgamentos baseados em nós mesmos. Não devemos sempre lembrar que os nossos julgamentos devem ser baseados na palavra de Deus, segundo a reta justiça. A partir do momento que eu digo: olha, eu acho, irmão, que você deve fazer isso, fique quieto, melhor ficar quieto. O que você acha sobre esse assunto da Bíblia? Você não tem domínio? Fica quieto. Não queira trazer um julgamento que vai trazer julgamento para você depois. Porque se você julgar fora da reta justiça, você vai ser julgado por Deus. Você vai ser condenado por Deus. Outra coisa que devemos entender, nos julgar segundo a reta justiça, é julgar as falsas doutrinas, é julgar os falsos apóstolos, é julgar toda mentira, todo engano, todo mal desse mundo, é não ser omisso. Jesus, quando disse não julgueis, ele não estava dizendo: seja omisso. O pedófilo agora está aí fazendo mal para as crianças do seu bairro, fique quieto, você sabe quem que é, mas você fica quieto, você não faz nada. Não é isso. Se nós não fizermos o correto, se nós não julgarmos segundo a reta justiça e denunciarmos esse homem mau, nós seremos julgados por Cristo. Nós temos o exemplo disso lá em Apocalipse, nas cartas, que Jesus ele entrega às igrejas. Na igreja de Pérgamo, Jesus ele estava condenando a igreja porque ela estava tolerando, estava sustentando seguidores da doutrina de Balaão e dos nicolaítas. Jesus então repreendeu aquela igreja e lhe disse: olha, se vocês não se arrependerem, eu vou trazer juízo sobre vocês. O que era não se arrepender? Se vocês não combaterem essa doutrina de Balaão, essa doutrina dos nicolaítas, se vocês não julgarem isso, não condenarem isso, eu vou condenar vocês, eu vou julgar vocês. A mesma coisa aconteceu na igreja de Tiatira. Havia uma mulher, que se dizia profetisa, chamada Jezabel, que estava trazendo uma falsa doutrina. E aí Jesus diz para eles: olha, eu tenho contra ti, contra vocês, que vocês estão tolerando essa mulher que se diz profetisa, chamada Jezabel. Ela faz prostituir os meus servos. Se vocês não se arrependerem, eu vou trazer juízo sobre vocês. Então nós devemos julgar segundo a reta justiça. Então devemos ter sabedoria de não sermos omissos, mas julgarmos da maneira correta,
com misericórdia. Segundo a reta justiça. Sermos transbordantes. O julgamento, então, que agrada a Deus, é o julgamento com misericórdia. É o julgamento com generosidade. É o julgamento sem hipocrisia. É acertar a sua vida, procurar estar sendo reto diante de Deus, para querer ali tirar o cisco do olho do irmão. É o julgamento segundo a reta justiça, não segundo os padrões humanos ou algo que dá na sua cabeça, na minha cabeça. O fulano, eu acredito que tem que ser condenado, tem que fazer isso. Baseado em quê? Baseado na Constituição e tal. Não, mas a Constituição está de acordo com a palavra de Deus? Tem que estar de acordo com a palavra de Deus. Que Deus, nos dê sabedoria para julgarmos segundo a vontade dEle, segundo a vontade, que venhamos ser sempre misericordiosos, porque Ele foi misericordioso conosco, Ele nos amou quando nós éramos inimigos dEle, Ele foi misericordioso. Se não fosse a graça e a misericórdia, nós estávamos perdidos. Então que nós possamos ser misericordiosos com as pessoas. Vamos nos colocar de pé, vamos agradecer a Deus pela sua misericórdia, e vamos pedir sabedoria a Ele, Senhor, me dê sabedoria. Dê sabedoria para julgar segundo a reta justiça. Me dê sabedoria para não ser apressado nos meus julgamentos. Me dê sabedoria para ser misericordioso. Me dê sabedoria para não ser hipócrita. Me dê sabedoria para agir com generosidade. Me dê sabedoria. Você se lembra de Salomão? Salomão pediu sabedoria a Deus para julgar entre o povo. Uma certa vez, chegou lá, uma mulher reclamando, Olha, o filho é meu. A outra, não é meu. Que havia morrido, uma das crianças, no nascimento. E aí uma roubou a criança da outra. E uma estava dizendo para Salomão, é minha, outra é minha. Aí Deus deu sabedoria a Salomão. Salomão pediu uma espada, traz uma espada aqui. Vamos cortar a criança no meio. E aí cada uma fica com uma parte. Aqui era a falsa mãe, disse boa palavra. Agora a verdadeira mãe não pode dar para ela, deixa ela ficar com ela. Eu vou ficar sem o meu filho, mas melhor ele estar vivo. Mas foi sabedoria que Deus deu para Salomão, Aí Salomão entendeu, não, verdadeiramente aquela é a mãe, aquela que agiu com misericórdia, Que Deus nos dê sabedoria para vivermos segundo a vontade dEle, vivermos segundo a reta justiça. Senhor meu Deus, nós agradecemos a Ti por mais um culto, por mais uma noite, podermos estarmos diante da Tua palavra, que possamos, Senhor, sermos generosos, abundantes, misericordiosos com as pessoas, Pai. Nos livra de sermos excessivamente críticos, de querermos exigir perfeição das pessoas, sendo que nós não somos perfeitos. Que venhamos, ó Pai, ser mais tolerantes com as pessoas, com os pecados das pessoas, e ser mais exigentes e duros com os nossos pecados. Que venhamos ser rápidos a enxergar as nossas falhas, os nossos erros. Nos livra de cair na cegueira espiritual dos escribas e fariseus. Nos livra de condenarmos a nós mesmos como fez Davi, que foi rápido em trazer um julgamento, e esse julgamento foi para si próprio. Nos livra, mas que venhamos ser sábios e agir da maneira correta para o louvor da Tua glória, que nós te pedimos, ó Pai. Seja conosco, nos capacite, nos dê sabedoria para estarmos sendo a Tua vontade.